Medicina do estilo de vida na fibromialgia. Hoje a gente vai conversar com Fabiana Moreno, que é reumato, uma das pessoas que mais tem se destacado aqui no nosso grupo da MEV, que tem construído uma jornada aí de empreendedorismo, de prática clínica da MEV na reumatologia. Fabi, seja muito bem-vinda, estou muito feliz aqui dessa gravação e de estar vendo aí, acompanhando essa jornada, e acho que, sem dúvida, vai inspirar muitos colegas que vão estar escutando a gente. Obrigada pelo convite, Caio. É um prazer enorme estar aqui. Uma honra, na verdade, né? Estar junto de vocês que inspiram tanto a gente realmente poder contribuir e retribuir todo o aprendizado e entrega que vocês têm com a gente da tribo. Muito bem. Fabi, eu sempre gosto de. Eu anotei alguns pontos aqui para a gente conversar, mas eu gosto sempre de começar perguntando como é que foi esse seu contato com a medicina do estilo de vida. Não sei se foi exatamente até com a MEV Brasil ou se às vezes foi através de um outro canal. Quando é que você ouviu falar assim a primeira vez de MEV? Como é que surgiu aí essa fagulha de, pô, talvez faça sentido para mim trazer essas ferramentas, essa abordagem para minha prática? Dentro da reumato, muito cedo a gente entende que só remédio não resolve nada. Então a gente já tem essa perspectiva de que a gente tem que abordar todos os aspectos da vida do paciente. Então, como o Luiz fala, muito antes de um estilo de vida tem uma vida. Né? E a gente entra em contato com a vida dessas pacientes, especialmente, né? Que aí 90% das nossas pacientes são mulheres. E muito cedo a gente já percebe isso. Na minha caminhada, eu ainda tive a oportunidade de fazer uma especialização em cuidados paliativos, medicina paliativa. E aí isso se abriu ainda mais. Então, todo o sofrimento na visão multidimensional, física, psicossocial, emocional, espiritual, isso me trouxe um senso de sentido e propósito que eu já imaginava que era esse o meu, que era servir com muita alegria, tentando fazer a diferença na vida dos pacientes, não com remédio, mas dando a oportunidade deles crescerem nessas outras áreas, despertarem. E aí uma colega fez uma pós de medicina do estilo de vida, começou a falar sobre isso, e eu falei, gente, eu acho que é isso. E aí, mais precisamente, em dezembro do ano passado, uma outra colega cardiologista repostou um episódio do MEV-REC. E aí eu comecei a escutar, desde o primeiro. Ela repostou um, que foi ao ar em dezembro, e eu escutei e eu falei, não, eu preciso entender isso. Aí fui lá do primeiro. Maratonei todos os episódios do primeiro até o último que tinha sido lançado, acho que na primeira semana de dezembro. E aí eu fui entender, eu falei, gente, é isso. Tudo que eu quero juntar para o meu atendimento, para agregar valor, é essa tal da medicina do estilo de vida. E aí aparecia lá você falando se isso faz sentido para você, clica no link, submete sua inscrição, que vai abrir uma nova turma do MEV Clinic, que é a mentoria, né, para desenvolver as habilidades clínicas do estilo de vida. Então, a MEV Brasil entrou na minha vida assim, e foi justamente numa transição de carreira. Eu tenho uma clínica de reumatologia e terapias imunobiológicas. Hoje somos 8 sócios e nossa clínica já tem 12, 13 anos. E por conta do crescimento de vários colegas reumatologistas entrando, eu tive a oportunidade de me afastar um pouco do atendimento dos convênios e migrar para atendimento particular. Então, sem dúvida nenhuma, a MEV entra na vida de um profissional de uma forma que, não pontual, mas um processo. Então, como toda mudança, não é um fato único, mas eu já vinha também, a reumato me conduziu a isso, a medicina paliativa, e aí, em paralelo, com o consultório virando mais particular, eu vi na medicina do estilo de vida uma forma de agregar muito mais valor e completar toda a bagagem que eu já tinha, trazendo as ferramentas, principalmente para avaliação e acompanhamento, né, dos pacientes da reumato. E aí, claro, na reumato, o que eu sempre gostei foi dor. Então, tratar a dor crônica e tratar a fibromialgia era o que eu mais gostava, e eu vi uma deficiência entre os próprios reumatologistas. Né? A gente gosta muito da parte autoimune, das doenças imunomediadas, e aí a osteoartrite, a fibromialgia fica assim meio de lado, né? Como se fosse
ovelha São quase negra, 2 universos, né, na é, reumato, assim, dentro o da pessoal que própria. vai para dor, para as coisas mais crônicas e o pessoal que fica mais nas autoimunes. Eu queria até provocar você com isso, porque, assim, eu flertei muito tempo com a reumato, porque eu passei 3 anos acompanhando um reumato durante a minha formação. E inclusive foi com ele que eu comecei a colocar em prática muita coisa da MEV, né, ele já, apesar da área ainda estava bem no comecinho, assim, da MEV chegando aqui no Brasil, mas vamos dizer assim, foi justamente o que você falou, já havia nele essa visão de que a gente precisava abordar outros fatores da saúde para realmente gerar um resultado efetivo, né, com os pacientes. A gente teve até alguns casos de remissão, a gente até publicou um case. E uma coisa que a gente, na época eu conversava muito com ele, doutor Josélio, que é um colega que eu tenho uma admiração, uma gratidão Fantástico! muito grande. Você Eu conhece acompanho ele, o doutor Josélio ambulatório Freire? dele quando eu nasci em São Paulo, o ambulatório que ele Doutor fazia Josélio Freire. de SAF, essas coisas. Exato, referência em SAF. Maravilhoso. Eu passei 3 anos acompanhando com ele ali e devo muito, assim, de muita coisa da minha prática clínica, do aprendizado que eu tive desse tempo acompanhando com ele. E nessa época eu já via um pouco isso, Fabi, e hoje, assim, olhando a partir da ótica da ciência da mudança, eu queria trazer isso para ver sua visão, eu percebo que, assim, a área da autoimune, o médico tendo um bom conhecimento, tendo uma boa formação, ele controla muito a jornada do paciente, né? Pô, entra corticoide, imunobiológico, não sei o que e tal. O paciente chega muito ruim e você consegue literalmente transformar a vida do paciente. E aí, quando a gente vai para a área, né, das dores crônicas, da osteoartrite, eu sinto que o senso de competência do médico é muito menor. E às vezes até essa aversão que alguns colegas têm, né? Eu vejo como um reflexo, na verdade, tipo, pô, esse paciente não tem muito o que fazer, a gente patina, 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 não consegue gerar resultado. Você acha que faz sentido isso, né? Agora até você tendo feito a formação de MEV, como é que você vê essa atuação, né? Porque hoje você, em grande parte, pelo que eu sei, está atuando hoje com fibromialgia, né? Sim, hoje 99% do meu atendimento é fibromialgia. Claro que as minhas pacientes, né, com 20 anos de estrada, as minhas pacientes com artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondiloartrite, essas continuam. Mas é exatamente isso. É muito diferente o impacto do tratamento medicamentoso nas doenças imunomediadas. Então, o paciente sai de um quadro de alta atividade de doença, a gente tem um alvo terapêutico cada vez mais bem estabelecido em cada uma das nossas doenças, né? A gente sabe muito bem aquele passo a passo de progressão dos medicamentos, dos biológicos, e eles conseguem remissão, né? Grande maioria dos pacientes aí, no máximo 2 anos, estão em remissão já com resposta muito grande desde o início. Na fibromialgia, na dor crônica, os remédios têm uma limitação imensa. Eles até melhoram, vão muito, no 99%, né, a grande maioria dos pacientes vão precisar de remédio nessa fase, mas ele sozinho não resolve. Realmente, assim, a médio e longo prazo, os remédios deixam uma frustração enorme, tanto nos médicos, né, nos reumatos, quanto nos próprios pacientes. Por quê? A gente vem, né, de uma tradição, né, biomédica de que o remédio que resolve tudo. Na dor crônica, não. Né? Quando a gente vai trabalhar, começar a explicar para o paciente esse processo de sensibilização central, modulação de dor, impacto do estilo de vida na perpetuação da dor, aí a gente vê que remédio realmente é muito pequeno dentro do universo do tratamento da dor crônica, especialmente da fibromialgia. E os médicos se sentem frustrados com toda certeza, porque o remédio não vai resolver. Bacana. E entrando já nesse ponto, Fabi, você vinha da medicina paliativa, né? Que inclusive é uma área que a gente recebe muita gente, né? Seja reumato, outros colegas de outra formação de base que fez medicina paliativa. Eu acho que muita gente que se atrai pela MEV se atraiu pela paliativa por uma filosofia, né, parecida, eu acho, de base ali que as duas têm. E aí eu queria até te perguntar, como é que você vê hoje, tendo as duas formações, em termos de similaridade, né, do que você acha que tem semelhança ali das duas abordagens, das duas formações, e o que tem de diferença também. O que é que, por exemplo,
uma formação específica de MEV agrega a mais para alguém, para um médico especialista que tem uma formação de medicina paliativa, por exemplo? A medicina paliativa hoje, aqui no Brasil, vive um momento de alegria e de celebração. Semana passada foi publicada a Política Nacional de Cuidados Paliativos, né? Coisas de 20 anos que a gente vinha lutando, saiu. A gente sabe que ainda tem aí alguns poucos anos, se Deus quiser, para implementação efetiva, mas a gente já tem uma base, né, para o SUS dessa medicina paliativa. E a partir do momento que a gente entende que os cuidados paliativos são inseridos desde o diagnóstico, né, para apoiar paciente e seus familiares diante de um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida. Antigamente a gente tinha até, muitas vezes até hoje, né, a maioria das pessoas tem a ideia do cuidado paliativo como cuidado de fim de vida, como uma fase terminal, né, uma coisa que não tem mais nada a fazer, bem entre aspas. E com a política a gente vai trazer a ideia, né, o conceito, a definição que a gente já trabalha há muitos anos, desde 2002, então tem mais de 20 anos que o cuidado paliativo é para ser inserido desde o começo. Então, a MEV se agrega nisso como todas as doenças graves, ameaçadoras de vida, com potencial progressivo de limitação, a MEV entra, assim como os cuidados paliativos. Então, se a gente pensar diabetes, insuficiência cardíaca, câncer, que hoje é uma doença crônica, os pacientes ficam 10, 15, 20 anos, né, em tratamento paliativo com todas essas drogas novas. A própria demência, a gente sabe que hoje as principais ferramentas para tanto para prevenção quanto para retardo de progressão de demência são as medidas de estilo de vida. Então tem tudo a ver. Então, assim que o paciente recebe um diagnóstico disso, que foi acompanhado por um paliativista que tem a formação em MEV, a qualidade de vida e o tempo de vida desse paciente vai aumentar sobremaneira. Porque no cuidado paliativo a gente não precisa escolher entre qualidade de vida e aumento do tempo de vida. A gente pode ter os dois. Com o acompanhamento de equipe de cuidado paliativo, você tem os dois. Você tem aumento de sobrevida com aumento da qualidade. E a MEV tem tudo a ver com isso, né? Excelente, excelente. Então, acho que seria, em termos de propósito, as duas têm uma sinergia muito grande e talvez a MEV traga algumas ferramentas, né, e capacitações específicas relacionadas à mudança de comportamento, né, e o estilo de vida, como o próprio Não, nome diz, né? com toda certeza, porque diante de um diagnóstico de uma doença grave, a última coisa que o paciente tem naquele momento é um senso de autoeficácia, de autocompetência, né? Porque é uma coisa que sai totalmente do controle. Você embarcou nessa viagem sem ser convidado e não tem como voltar para trás. E aí o médico com a formação, né, de conduzir toda essa jornada, né, traz a competência do paliativista com a competência do médico que trabalha com estilo de vida, vai conduzir esse paciente a desenvolver, retomar, às vezes, muitas vezes, esse senso de autocompetência, autoeficácia e autonomia, que é o principal princípio bioético que a gente trabalha nos cuidados paliativos, é a autonomia. E na MEV não tem como ser diferente, né? O paciente, para aceitar a nossa proposta, né, de mudança, a gente avalia essa prontidão de mudança que ele está, e muitas vezes ele fala assim, não quero mudar. Não quer mudar porque não sabe como, porque não se sente capaz, e então tem tudo a ver, gente. Eu não vejo como uma coisa ser separada da outra. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack? Então tem uma oportunidade para você. Para aí rapidinho o que você está fazendo agora. Você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Eu queria puxar um pouquinho. Eu sei que você foi uma das colegas, né, que entraram na formação. Cada um vivencia a formação de uma maneira diferente, né? Alguns são mais explícitos, trazem dúvida
e postam várias coisas e comenta com a gente. Eu acho que você foi uma das pessoas. Outras pessoas consomem ali mais quietinho na dela e vão acompanhando. E eu sei que você já implementou muita coisa. Eu sei que, né, você está com vários projetos novos. Então eu queria te ouvir um pouquinho para a gente começar falando assim de como é que foi sua jornada na formação, né? Cada pessoa, isso é legal que a gente, à medida que a gente vai gravando com colegas, e eu percebo que pontos diferentes da formação mexem de maneiras diferentes a depender da jornada do colega, das expectativas dele. Para você, Gabi, qual foi o ponto assim mais relevante ou que, pô, cara, isso aqui eu acho que foi o que mais impactou a minha prática, a maneira de, sei lá, levar a minha própria saúde, enfim. E como é que hoje você está estruturando isso dentro dos seus atendimentos, né? A nossa turma começou em janeiro, né? E a primeira parte da formação a gente se concentra no CAPA. Então eu falei, gente, isso aqui não vai para conexão. Eu tenho uma super conexão com os pacientes. Minha taxa de conversão, né, e de fidelização dos pacientes é altíssima. Mas tudo bem, vamos assistir. Aí vem conexão, avaliação, raciocínio, prescrição e o acompanhamento. Quando chegou a conexão, realmente, aí vem né, as perguntinhas para a gente ir avaliando cada atendimento, né? A gente vai fazendo essa autoavaliação. E aí, já na conexão que eu me achava super power, eu falei, cara, dá para melhorar muito. E aí fui implementando. Então, a estrutura do consultório, a forma como eu recebo o paciente, como eu me organizo na consulta, como eu dirijo a consulta. Na avaliação, as ferramentas que a MEV traz para a gente, de cada pilar, né? E a forma como vocês passam, isso tem um impacto gigantesco até para a gente trazer o paciente para essa decisão. Para a gente escolher junto com o paciente, avaliar essa prontidão dele para por onde a gente começa. E aí, sem dúvida nenhuma, a parte de prescrição e acompanhamento fez toda a diferença. E aí depois a gente vai com as mentorias pilar a pilar. E aí a gente vai aprofundando sono, movimento, né, estresse, tal. Então, na mentoria, na última do acompanhamento, foi proposto para a gente fazer um plano de acompanhamento direcionado. E aí foi a oportunidade, ali para mim foi o ápice, né, da formação. Por quê? Porque eu precisei colocar no papel tudo que eu fazia de forma meio intuitiva, algumas coisas sistematizadas já, mas a maioria intuitiva. Eu falei, não, vou colocar no papel tudo. Eu pude identificar junto com o paciente, colocar no papel, identificar junto com ele qual pilar pro acompanhamento que a gente ia iniciar junto com o movimento. Por quê? Porque na fibro, a base do tratamento é movimento. Então, eu já tinha aprendido como que a gente faz isso, né? Avalia a rotina do paciente, insere movimento da rotina, desde os snacks, o que gosta, o que não gosta, a frequência, a intensidade, né? Então, essa parte já tinha entrado, né? E aí agora, a partir do movimento, o que a gente vai fazer? Né? Quais são os teus gatilhos de crise? Né? Então, colocar no papel o plano de acompanhamento foi fundamental. Então, escolher junto com o paciente qual pilar a gente vai começar. Depois, com o tempo, as outras abordagens. E o que talvez tenha tido menos impacto pro paciente, para os acompanhamentos das minhas mulheres com fibromialgia, talvez tenha sido o pilar de tóxicos, porque não tem tanta relação de tóxicos com fibromialgia. Mas na minha vida pessoal teve. Eu gosto, na pandemia eu fiz um curso de sommelier, eu sou sommelier, e fiz um de bartender, então eu gosto de vinhos, eu gosto de cachaça, cerveja não, mas cachaça, os drinks, tudo. E eu gosto daquela interação de estar preparando, de estar com os amigos em casa. Começou a mentoria em janeiro, que a gente vem do quê? De festas de final de ano. Fiquei com muitos familiares em casa em dezembro, então todos os dias era comida, era bebida. E aí chegou janeiro, a MEV me trouxe que não existe dose segura de álcool, que é praticamente incompatível uma qualidade de vida, né, baseada em todos os pilares, com o consumo de álcool que eu estava. Fui estudar isso. A Organização Mundial de Saúde traz que, teoricamente, tem um consumo seguro, mas muito mais para a parte metabólica, não para a saúde global. E eu falei, eu vou tentar reduzir.
Entrei numa jornada de redução de consumo de álcool e virou até uma série no Instagram, os drinks da Fabi, que são drinks não alcoólicos, né? Então, toda sexta-feira, março, abril, maio, tem saído toda sexta-feira o drinks da Fabi com esses drinks não alcoólicos, com potencial anti-inflamatório, antioxidante, para ajudar no controle de dor também. Então, bem ou Nossa, mal, isso aí eu nem sabia. é. Esse projeto específico eu não sabia, que bacana. Então, o pilar que menos influenciou para as pacientes, mas que mudou, né, a minha vida, e realmente eu reduzi drasticamente. Eu não vou falar que eu parei de beber, mas assim, uma coisa que era praticamente diária, uma taça de vinho, um drink, agora fica uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, é isso. Então, resumindo, a proposta da gente colocar no papel um plano de acompanhamento feito pela mentoria me ajudou a sistematizar isso no consultório. E agora está saindo a mentoria Fibro 7, que foi a partir desse plano de acompanhamento que o Luiz propôs para gente. Inclusive, só para compartilhar contigo, eu acho que a sua turma foi a primeira que a gente estruturou essa atividade. Porque antes a gente discutia e falava e tal, mas não tinha uma atividade assim para a pessoa estruturar. A gente falou, gente, vamos provocar, vamos colocar os alunos para fazer mesmo como atividade. E agora já virou padrão, né? Todas as outras turmas depois de ti, agora tendo o seu feedback, eu acho que reforça ainda mais, né? Eu acho que acaba sendo uma síntese ali da primeira etapa, né? De você juntar todas as etapas anteriores. Pô, beleza, como é que eu trago isso para a minha realidade agora, para o perfil de paciente que eu atendo, né? Conta um pouquinho para a gente, Fabi, como é que tá esse projeto da mentoria de fibro? O que você tem pensado? Como é que você trouxe a MEV para dentro desse programa? Desde o começo do ano eu venho pensando em fazer um curso para pacientes, porque a maioria vem com muito sofrimento, com uma dor não validada, não reconhecida, nem pelos familiares, pelos amigos, pelos colegas de trabalho e muitas pelos próprios médicos. Então eu falei, não, eu preciso estar perto dessas mulheres que sofrem com fibromialgia de uma forma que a maioria não tem como estar dentro do meu consultório, apesar da telemedicina ter dado essa oportunidade para a gente, né? Eu tenho vários pacientes, né, de outros estados que a gente pode acompanhar, mas com o curso a gente abre, e uma coisa fantástica que a MEV traz para a gente é essa questão da tribo, do pertencimento, da gente estar junto com quem compartilha os mesmos valores, as mesmas dores, os mesmos desafios. Então, a mentoria surgiu disso. Então, de uma ideia inicial de um curso, que seriam basicamente aulas, né, compartilhando o que é fibromialgia, as formas de tratamento, e falaria, sim, dos pilares. E aí, depois que eu estruturei o plano de acompanhamento, que eu vi como é que eu vou acompanhar essas pacientes, então aqui no consultório a gente tem um grupo, né, de pacientes, né, os laços da fibro, que a gente já fez algumas edições, mas pela mentoria eu vou poder agregar essas mulheres do Brasil inteiro, que saem de outros países, né, e serão, a princípio, 8 semanas, com esse acompanhamento, com as aulas ao vivo semanal, com os grupos de discussão, e depois elas têm acesso a todo esse material durante um ano. E algumas, dentro da mentoria, podem seguir um plano de acompanhamento individual comigo. E aí elas já passariam para o consultório ou para a telemedicina. Mas a mentoria vai ser assim: a gente vai agregar essas mulheres por 8 semanas, com essas aulas ao vivo, no mesmo horário, todas participando, tirando as dúvidas. Vamos ter o grupo, né, de WhatsApp para no dia a dia a gente se fortalecer. E depois, ao longo do ano, eu fico à disposição delas também. E sempre trazendo esse guia para mudança. Então, a gente vai falar muito dessa questão do senso de autocompetência, porque elas são tão invalidadas que elas não se sentem capazes. Uma coisa que assim chove no Instagram, então eu compartilho sobre alguma coisa de alimentação, falo de cannabis, falo de exercício, e aí elas vêm e falam assim: nossa, mas eu tomo um monte de remédio, nem remédio funciona, como é que a alimentação vai funcionar? E eu falei, a perspectiva é exatamente outra. Diante de uma doença tão desafiadora, com tanta limitação, tudo ajuda, tudo pode funcionar.
Não é que já que o remédio não funciona, nada funciona. É exatamente o contrário. Tudo pode ajudar. Então, ajuste de sono, de alimentação, estresse, movimento, tudo se completa. Então, a gente mostrar para elas que a recaída vai acontecer, que vai ter dias que não vai querer sair da cama, né? Mas o que que faz em seguida? Volta a se alimentar bem, volta a fazer exercício, volta a controlar o estresse, né? Então, a importância da mentoria e do plano de acompanhamento é essa, elas se sentirem pertencentes a um grupo e que tem alguém capaz, capacitado para guiar elas nesse processo, porque não é um dia só, é uma jornada que vai durar a vida inteira. Fibromialgia é uma doença crônica. Diante dessa transição, né, demográfica, epidemiológica que a gente está tendo, a fibro é só uma das doenças que vão precisar desse acompanhamento, né, que já está precisando desse acompanhamento. Bacana. Então, você construiu ali uma intervenção em grupo. Inclusive, você estava comentando aqui, eu estava lembrando, no ano passado, um pouquinho antes ali de você falou que conheceu em dezembro, né? Se eu não me engano, em outubro ou foi novembro, a gente teve o Congresso Britânico de MEV, né? Que a gente fez até a cobertura na época. E teve uma palestra, eu não vou lembrar qual foi o nome do médico que coordenou, mas que foi basicamente ele falando sobre o potencial de intervenções virtuais em grupo para colocar MEV em prática. Então, às vezes o pessoal tá ouvindo e acha que é só, ah, não, essa coisa de marketing, agora de vender curso. Não, gente, a gente está falando de você, né, pegar o que tem na literatura, estruturar isso como uma intervenção, né, fundamentada, né, programada, seguindo uma lógica. Pô, você tem, né, você falou aí de você usar intervenções de prescrição social, usando o próprio grupo para isso. Inclusive, foi um dos exemplos que ele citou nessa aula, né? Já é uma intervenção no pilar de relacionamento, a pessoa está participando do grupo e está compartilhando isso. Aí você tem o aprendizado vicariante, porque aí uma colega compartilha que ela começou a fazer tal coisa e deu certo para ela, aquilo modela para outra pessoa, aumenta o senso de competência dela. Então, é uma série de técnicas de mudança que vão acontecendo ali quando a gente consegue programar isso de maneira sistematizada para trazer mais habilidade para o paciente, né? Inclusive, é bacana pensar isso, Fabi, que, pô, beleza, você vai estar fazendo isso. Você falou que, na verdade, que já tinha interno, né? Você já tinha um grupo que você faz em Campo Grande, é isso? Isso. A Legal, e gente agora você vai estar fazendo a versão online. Isso, porque aqui era um grupo menor, que tinha uma psicóloga que acompanhava, algumas palestras dos médicos, né? Mas a nossa cidade não tem uma cultura tão grande dos grupos de paciente, dos grupos de apoio. Então, quando a gente vê experiências de outros estados com grupos de pacientes reumáticos, são experiências super exitosas, né? E aqui a nossa cidade não tem tanto essa cultura. Os pacientes são normalmente mais introspectivos, compartilham menos, não tem essa noção da potência que é, né? Você estar dentro de um grupo que possa te promover, né, um suporte para todas essas mudanças, né? Então, quando veio a ideia do curso e eu fui amadurecendo junto com a MEV, né, com toda a formação, chegou nisso, chegou na mentoria, que eu vou poder passar toda a parte técnica, científica, né, uma orientação, apesar de ser um acompanhamento em grupo, a gente vai conseguir individualizar sim, porque vão ter alguns momentos que eu vou conseguir orientar cada uma de uma forma mais personalizada, mais individual. Mas sem dúvida nenhuma, o que eu quero trazer para elas é isso. É esse senso do pertencimento, a prescrição social, elas fazerem, se sentirem parte do grupo, porque em casa, no trabalho, com os amigos, elas não têm isso. Não se sentem, né, compreendidas. A dor não é compreendida. Elas vão estar num grupo de mulheres com fibromialgia. Vão perceber que as dores são as mesmas, né? E elas vão poder crescer juntas em todo o processo. E eu vejo, assim, até como complementar a mesmo quem está fazendo um acompanhamento individual, né? Assim, porque obviamente as coisas não é que uma coisa substitui a outra, né? Então, eu vejo como uma potencialização do acompanhamento individual, porque no individual você vai trazer particularidades, modificações específicas, mas tem efeitos e tem benefícios que a gente acaba tendo só no grupo, e também eu acho que você consegue ter mais espaço, que às vezes não é o melhor espaço dentro da consulta para isso,
para fazer educação em saúde, né, para fazer literacia em saúde, para às vezes fazer uma atividade prática, né, de medicina culinária, de uma outra coisa específica que o pessoal faz a atividade e apresenta ali os resultados. Então, pô, acho que, assim, fico super feliz de saber do projeto, né, e a gente pode gravar outro daqui a uns 6 meses para você compartilhar também um pouco dos resultados. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Gabi, eu tenho um último ponto aqui que eu anotei, que eu queria. Você chegou até a comentar isso, mas eu queria explorar um pouquinho, que foi a questão do pertencimento na tribo, né? A gente falou disso da perspectiva do paciente, né? Da importância. Acho que na dor crônica isso é ainda mais forte, né? Porque a dor crônica leva isolamento social, né? Tem várias relações ali, né? Com a diminuição desse pilar. Mas eu queria explorar um pouquinho isso a partir da ótica do médico, porque assim, a nossa jornada, depois que a gente finaliza a residência, ela tende a dar um salto muito grande desse ponto de vista do isolamento mesmo da prática clínica. Você talvez tenha uma diferença porque você está dentro de um projeto que tem vários sócios, acaba tendo troca, né? Imagina compartilhamentos, mas é muito comum da gente passar ali 8, 10 anos, 12 anos às vezes em formação, sempre com outros colegas, sempre compartilhando, sempre trocando, e aí você termina, você vai para o seu consultório e, né, você basicamente segue a vida meio que sozinho e vê um colega ou outro num congresso anual. E eu queria te ouvir assim, para você, né, principalmente porque você foi uma das pessoas mais engajadas sobre esse aspecto, o que você percebeu de importância em relação a esse aspecto de estar em um grupo de pessoas que tem uma visão semelhante, tem valores semelhantes do ponto de vista da ética, da prática clínica, né? A gente sabe até que nessa coisa de projetos digitais, às vezes eu vejo muito receio de colegas que têm uma formação mais tradicional, porque eles associam isso muito a projetos que não têm uma seriedade científica, né? Como é que foi para você, assim, esse aspecto, né? De estar num grupo, de MEV, enfim, talvez até alguns insights que a gente pode ter aqui a partir da sua ótica, né? Como participante. Para mim, a maior diferença foi, como você falou, eu sempre tive inserida num grupo, né? Terminei a residência de reumato, a gente já veio para a clínica e eu sou preceptora, né? Sou supervisora de uma residência de clínica médica, então eu sempre estou em bando, né? Eu nunca fiquei sozinha e por isso eu dou tanto valor. Eu não me imagino sem estar dentro do grupo. E aí, quando eu percebi, né, quando me fez sentido toda a formação da medicina do estilo de vida, e assim que a gente fez, né, a entrevista, já colocou num grupo que tem um bando de doido que fala o tempo inteiro, e a gente já se sente parte daquilo. E quando eu entrei, a minha ideia era, eu vou buscar na MEV estratégias para agregar valor no meu consultório particular. Eu quero para os meus pacientes, né? E aí, consultório particular é uma transição, né? Muitas vezes é difícil, que a gente vinha, né? Apesar de estar numa clínica com vários, a base do atendimento era de convênios, bons convênios, mas é um volume maior. Até pelo imunobiológico, né? Que inevitavelmente acaba sendo Sim, são geralmente algo, medicações de né, feito. altíssimo custo, né, que Exato. são padronizadas no rol da ANS, os convênios pagam, então, né, a base da clínica é a infusão, então faz sentido a gente atender convênio. Com a vinda de muitos colegas, eu pude fazer essa transição e ir para o consultório particular, até porque eu já queria nichar em fibromialgia, né, a carreira me levou a isso, né,
Então, dentro da MEV, eu falei, não, vou buscar a MEV para agregar valor ao acompanhamento das minhas pacientes com fibra. Ponto. No decorrer dos meses, teve meses muito bons e meses não tão bons. Eu falei, e agora, gente, essa tal da MEV não vai adiantar nada, eu vou ficar, cada vez vai ser uma loucura, como que pode? Porque a gente aprende que o que entra no consultório é meu, eu posso tirar, e não é, né? Tem os custos, né? No consultório, aí vem toda a parte de gestão e a gente como assim. Então, o que foi mais bacana? É que quando a gente começa um projeto e tem um objetivo, a gente tem que estar aberto a saber que isso pode mudar, né? A gente tem um objetivo lá na frente, a gente sabe aonde a gente quer chegar, mas podem existir vários caminhos. Então, o meu objetivo era agregar valor da minha prática clínica através da MEB para as mulheres com fibromialgia. A princípio, era dentro do meu consultório. O consultório ficou nessa oscilação própria, né, do mercado. A gente sabe que isso acontece. E aí, no meio de tudo isso, me veio a mentoria que me impulsionou a colocar no papel um plano de acompanhamento, me abriu o olhar para não para um curso, né, simples, comum, como o habitual, mas para uma mentoria que ia trazer o amplo universo da neve. Então, tá dentro da tribo me fez ter a tranquilidade e a esperança de mudar o caminho que eu estava. Eu sabia onde eu queria chegar, mas o caminho foi outro. Não foi através simplesmente do consultório, já foi num plano de acompanhamento que eu pude expandir para uma mentoria. Eu gosto muito da visão de você empilhar, né? Ou seja, você tem um projeto, aí você vê uma outra oportunidade que tem sinergia e você abre junto com aquilo, né? Sem necessariamente abrir mão do que está rodando. E aí a composição, né, desses vários projetos juntos muitas vezes levam a mais ou menos a expectativa que a gente tem em vários sentidos, né? Financeiro, e outros pontos também da nossa própria rotina, né? Eu acho que você, inevitavelmente, como professor, acho que todo professor que gosta mesmo, né, de ser professor, de ensinar, a gente a gente faz consulta, mas a gente quer dar aula também, né? Então acho que juntar as 2 coisas é sempre muito bom, né? Que legal, Fabi. E a motivação, sem dúvida, saiu da tribo, né? Saiu, não, mas tem mais gente fazendo, buscando essas coisas, então vamos estar junto, vamos crescer junto, né? Vamos colocar em prática tudo que vocês passam para gente, né? Então, nunca fez assim, muito sentido para mim aprender as coisas e ficar comigo, né? Uma das minhas forças de caráter é o aprendizado, é a busca, né, pelo conhecimento, mas é muito mais o serviço. Então, para mim, só faz sentido se eu colocar isso para fora. Eu amo aprender, mas como que adianta, né, ficar Qual o aqui? resultado final do aprendizado, né? Que show, Gabi. Ô, pra eu tinha anotado um último ponto aqui, Gabi, na verdade não estava nem no roteiro, me veio a ideia aqui no meio do caminho, mas eu acho que é legal porque eu acompanho ali, né, suas redes e você está cada vez mais forte, mais intensa, comunicando isso com os pacientes. E um dos pontos que eu vejo que você sempre compartilha é relacionado ao pilar da espiritualidade, né? E aí eu sei que a própria medicina paliativa é um aspecto também, né, que ela eu acho que foi um dos divulgadores também, né, da espiritualidade na saúde. Como é que hoje você vê esse pilar, tanto nos seus atendimentos, quanto pensando na rede social como esse canal de acompanhamento, eu acho que inevitavelmente, né, de você continuar tendo contato com os seus pacientes, e, enfim, não ser só aquele consultório, né, mesmo que seja mais intenso, mas acaba sendo em blocos muitas vezes, né? Eu acho que a rede social hoje ela cria às vezes pontos de contato ali diários, semanais, em que as pessoas vão vendo, vão continuando essa relação com a gente, né? O mais importante, a virada de chave, é a gente entender que espiritualidade não tem necessariamente contato, apoio ou seja sinônimo de uma religião. A gente tem que entender que espiritualidade é o que é transcendente, é o que transcende, é o que extrapola esse plano material, é o que dá esse sentido, é o que faz a conexão com o nosso sagrado. Para algumas pessoas, isso faz sentido através de uma religião.
né? Uma sistematização de doutrinas, de dogmas, de condutas, de rituais. Isso é religião. Agora, a espiritualidade vai muito além disso, né? Então, quando a gente entende que as áreas cerebrais que são ativadas quando a gente entra nessa conexão com o nosso sagrado, e o sagrado pode ser a sua conexão com si mesmo, com os outros, com o mundo, com o universo. Então, tem o Luiz Alberto Saporetti, que é um geriatra paliativista responsável pelo módulo de espiritualidade na nossa formação lá no Sírio. Ele traz esse acróstimo SOMOS para a gente desenvolver as dimensões da espiritualidade. E aí, quando a gente traz isso para a saúde, a gente entende que uma das maiores potências de cura interna, de ganho de força e de aumento dessa autoconsciência, da autopercepção, do autoconhecimento, da autoeficácia, passa pela espiritualidade. Porque a gente entende que a maioria das coisas está fora do nosso controle, inclusive o processo de adoecimento. E aí, da onde a gente vai tirar essa força? Então, as áreas cerebrais que são ativadas através de uma prática, seja contemplativa, seja meditativa, seja oração, né, que ativa através da espiritualidade, ela está muito relacionada e é muito próxima, algumas até iguais às áreas, por exemplo, que ativa o sistema imunológico, que modula as emoções, que modula as vias de dor. Então, a gente precisa sim integrar não só sono, alimentação, movimento, tóxicos, relacionamentos, né, mas a espiritualidade, a transcendência. E a gente, cada um tem a sua, né? A partir do momento que eu entro em contato com a minha paciente, com a mulher com fibromialgia que está na minha frente, com um sofrimento gigantesco, a gente entende que esse sofrimento não é só físico, ele é psicoemocional, ele é sociofamiliar, e ele pode sim ter um componente espiritual. Então, eu compartilho, né, da minha crença, da minha religião, mas estimulando que cada um tenha a sua, desenvolva a sua, busque medidas para que ajude a ter um controle de estresse, emoções, através também da espiritualidade, né? E a gente consegue, sim, essa melhora global, integral da saúde, né, através da espiritualidade. Eu não vejo como separar. Show de bola. Fabi, vou te pedir um último recado aqui agora, assim, sem dúvida, acho que vai ser muito inspirador para, enfim, colegas, seja reumato, outros colegas também que trabalham com fibromialgia, né, que às vezes não são da reumato, mas que recebem também essa demanda por outras vias. Hoje você com esse, né, com essa capacitação de MEV, todo o background anterior que você tinha de formação, talvez qual, eu não gosto muito da palavra dica, mas assim, qual insight, qual ideia, talvez 2 ou 3 pontos que você considera essencial para um médico que cuida de pacientes que têm fibromialgia, né? Às vezes é um gastro, né, por ter síndrome do intestino irritável, às vezes muito correlação, né, recebe também essas pacientes, enfim, colegas de outras especialidades que recebem pacientes que têm essa demanda. O que é que você considera fundamental para um resultado final bem sucedido, não é, com essas pacientes, e que você acha que o colega que colocar mais atenção, colocar mais energia em trabalhar esses pontos, em estar atento a esses pontos, pode melhorar ali seu atendimento, sua prática clínica? O primeiro, sem dúvida, é a conexão, né? É estar aberto, é ser essa folha em branco capaz de ajudar essa mulher que vem com dor crônica. A fibro que dá dor, todo mundo sabe, mas tem uma série de sintomas que vão além da dor. E por isso, sim, né? Procura o gastro, o ginecologista, o neurologista, o médico da ATM, né? Então, essa conexão. Entender, sim, que fibromialgia é uma síndrome de amplificação dolorosa. Essa mulher vai ter mais dor, a dor vai durar mais tempo e vai ser mais difícil de ser controlada, né? Então, ter esse entendimento de que a fibromialgia não é frescura, não é mimimi, que é a fadiga, que o cansaço, que o sono que não descansa, que é a dor de barriga, que às vezes é a queixa urinária, né, a disfunção sexual, isso tudo pode estar junto. Então, talvez até diminuir o preconceito, desmistificar essa questão de que fibromialgia, porque não dá nos exames, não existe, é uma doença invisível.
Então, chegue como uma página em branco, acolhedora, validadora. Afaste, sim, outras causas orgânicas, né? Se essa mulher chegou com um diagnóstico já de fibromialgia, ou às vezes não chegou com o diagnóstico, chegou com a queixa para você, mas se você achar que é, afaste, sim, outras causas, né? Os sinais de alerta que possam ser outra disfunção orgânica, mas principalmente isso, primeiro de tudo, a conexão. Em segundo, ser um catalisador de mudança para essa paciente a partir da educação em saúde. Seja mais um profissional a ensinar essa paciente a ser protagonista do seu próprio tratamento, né, da sua própria melhora e, quem sabe, essa cura. Porque a cura, no inglês, tem uma palavra que a gente não consegue tradução em português, que é healing. A gente tem no inglês o healing, que é muito mais esse movimento que a gente faz para, talvez para a gente na neve seja o florescimento, seja a gente se tornar a melhor versão possível em todas as dimensões. Então, que a gente possa ser esse catalisador, que a gente possa capacitar, empoderar, uma palavra que eu não gosto muito, mas talvez caiba bem aqui, essa mulher, né, de que o que ela sente é ou não parte daquilo, e ela poder compartilhar isso com mais mulheres e aí gerar essa ampla onda, conhecimento, de acolhimento, de autocompaixão que essas mulheres precisam tanto. E para finalizar, eu acho que é os colegas se manterem atualizados, atentos, de preferência dentro de um grupo que faça sentido para você. Se você acha que isso tudo que a gente falou faz sentido, vem. Vem porque a tribo da MEV está aqui para isso e para te ajudar. Se você se sentiu atraído, né? Se você já faz algumas dessas coisas e quer sistematizar ainda mais, aprofundar e realmente fazer a diferença na vida de cada pessoa que vem, que se apresenta para a gente, porque acho que nada é por acaso. O universo está em sincronia sempre, né? Seja através de Deus, de uma força superior, da natureza, dos anjos, né? Que eu acredito que são seres espirituais, mas muito mais que isso, eu acredito que as pessoas, as próprias pessoas que atravessam o nosso caminho são anjos, que são instrumentos e que a gente está aqui um para melhorar a vida do outro. Então, o último, esteja com quem pensa como você e pode potencializar esses seus dons. Muito bom, Gabi, muito bom. Onde é que a gente te encontra? Fala aí do seu arroba, site, enfim, os seus canais aí de divulgação para quem Olha, quiser conhecer seu trabalho, acompanhar, onde eu encaminhar tô, paciente. onde eu tô frequentemente, diariamente, é no Instagram, é @reumato.fabimoreno. Tá? Se colocar Fabiana Moreno Reumato, já aparece. Lá tem o link, né? Na bio tem o link para a lista de espera da mentoria Fibro 7, tem os contatos do consultório para telemedicina, e tem muito conteúdo, tem falando de MEV, mas claro que a maioria é fibromialgia. Legal. Fabi, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade aqui. Eu acho que, sem dúvida, vai inspirar outros colegas aí que trabalham com fibro, que são reumato também, né? Então, buscando um caminho de aperfeiçoar a sua prática. Muito obrigado, viu? E aí, as portas estão abertas para a gente gravar um novo episódio daqui a alguns meses para você contar as atualizações aí do projeto da mentoria. Ai, Caio, obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada, Pamela. Obrigada, Marcelo. Todo mundo aí da MEF que acompanha a gente. Com certeza, deixei de falar um monte de gente importante, mas vocês fazem parte de tudo isso, viu? Então, toda gratidão, admiração, reconhecimento, respeito. E é uma honra, é um orgulho fazer parte da tribo da MEF. Obrigada. Show de bola. Esse foi mais um episódio do MEV Hack, o episódio mais MEV do Brasil. Um abraço.